Boa tarde, meus amores. Vamos à nossa aula de português desse dia, dessa terça-feira, 7 de dezembro. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser cyberbullying. Eu tenho certeza, como vocês já ouviram falar sobre o tema, bullying. O que é bullying? É violência e principalmente violência na escola, como xingamento, como ameaças, certo? E até a própria violência física cometida na escola, certo? E o cyberbullying é o tipo de violência provocada, mas não dentro da escola. É aquela violência que ela é pelas redes sociais. É no Facebook, é no WhatsApp, nas suas redes sociais, no Twitter, certo? Em que a pessoa, ela usa aquelas redes, ela usa o celular, ela fica de trás das câmeras para, não de forma clara, explícita, mas de forma anônima, porque geralmente o agressor ele é anônimo. Ele usa um fake, ele usa um nome falso, ele usa um perfil falso para agredir as pessoas. Geralmente as vítimas, elas também são parecidas com as vítimas do bullying. São aquelas pessoas quietinhas e eles pegam uma característica daquela pessoa para denegrir a imagem dela. Tipo, por exemplo, essa Júlia Gabriele, ela foi vítima de cyberbullying porque ela tinha pelos no rosto, principalmente aquelas pessoas que têm a sobrancelha emendadinha. Tem algumas pessoas que têm, né? Então ela foi vítima do cyberbullying, de xingamento, de situações desagradáveis lá. Eles pegavam o rosto dela, transformavam em outras coisas, mandavam outros materiais cortantes para ela, como se fosse para ela depilar, para ela tirar aqui. E muitas das vezes essas ameaças, esse xingamento, essas mentiras que colocam lá no cyberbullying levam as pessoas até a ela querer o suicídio, né? Ela não querer mais viver. Então esse assunto ele é muito sério, assim também como o cyberbullying é bastante sério. Então, o que é que tia Cícera colocou aqui? A covardia do cyberbullying. Casos em que jovens foram vítimas do cyberbullying. Então, nós vamos até aqui, nós vamos ler 5 casos em que essas pessoas foram vítimas de agressões, de ameaça através de redes sociais. Então, nós vamos ter aqui essa primeira que eu coloquei, porque ela é uma realidade assim, como se fosse mais próxima de nós. Por exemplo, às vezes as vítimas é aquela pessoa que é gordinha, ou então é aquela que é magra demais, é aquela que tem um cabelo parecido com o meu, assim, cacheadinho, e as pessoas, uns gostam de xingar, chamar cabelo de bombril, então, se for gordinha, chama de botijão, chama disso. Então, essa Gabriele, eu coloquei ela primeiro aí porque é uma historinha um pouquinho mais longa assim, e até que me chamou a atenção. Depois nós vamos ter essas outras pessoas aqui, esses outros adolescentes, que tem alguns que nem são brasileiros, mas que também eles entram nesse mesmo perfil que eles foram vítimas do cyberbullying, de violência através de redes sociais, da internet. Tá certo? Então vocês vão lerem esses 5 casos desses jovens, certo? Em cada um ele sofreu o cyberbullying por uma causa diferente, certo? Mas que quando a gente vai para o final, tinha o mesmo objetivo, que é maltratar, que é denegrir a imagem das pessoas, é o não respeito à pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela escolhe viver ou escolhe ser. Então, depois de vocês fazerem a leitura, vocês vão para a atividade. Então, a primeira questão tem dizendo: em que se assemelham o bullying e o cyberbullying? Então, você diz, tia Cícera, eu estou sem saber, então pesquise. O bullying é a violência na escola. Ela não usa as redes sociais para cometer aquela violência. A violência física, a violência psicológica, certo? Dentro da escola, ela não usa as redes sociais. Já o cyberbullying
ele é um tipo de violência provocado através das redes sociais, certo? Então, a segunda questãozinha, ele vai perguntar para vocês. Em que o bullying e o cyberbullying se diferenciam? Eles são diferentes no quê? Então, eles são parecidos. A primeira questão, eles estão perguntando no que eles são semelhantes. Então, no que eles são parecidos, né? Porque os dois são um tipo de violência. E a segunda questão, no que eles se diferenciam? Porque ele não usa as redes sociais, ele é de modo presencial, né? E o outro é de forma anônima. Muitas vezes você não sabe nem quem é que está fazendo aquele tipo de agressão, aquele tipo de violência, de xingamento, de ameaça, certo? E a partir da terceira questão nós temos, considerando os casos apresentados, responda. Então, a partir desses casos que a gente viu lá, nos 5 casos que você leu, você vai responder. Em quais deles as consequências do cyberbullying foi trágica? Ou seja, você vai ler e vai encontrar qual foi dos casos, o nome da criança, do adolescente, que a consequência do cyberbullying levou ele à morte. Foi trágica, né? Ele se suicidou por causa do cyberbullying. Tá vendo a questão? Como é importante a gente trabalhar e a gente ter consciência do quanto isso é ruim. Então, pode levar os jovens à morte isso. A quarta questão. Em um deles, a pessoa se tornou alvo do cyberbullying, atuava em benefício das outras pessoas com as quais conviviam. Quem é essa pessoa, por exemplo? Ela foi alvo do cyberbullying e ela defendia as outras. Ela fazia de um grupo que defendia a turma da escola, que eram vítimas de alguma dessas tipos de violência. Aí, como você explica a ocorrência do bullying nesse caso? Como aconteceu a violência com esse jovem nesse caso? Ele fazia parte de um grupo que defendia e depois ele foi quem passou a ser vítima desse bullying, dessa violência. Certo? Então, você só é ler lá que você vai encontrar bem rapidinho. Certo? Quinta questão. Às vezes, a intimidação vai além das ofensas, chegando a ameaças de agressão física e publicações de mentiras. Isso ocorre nos exemplos apresentados. Então, você vai ver. Quando a gente vê aqui, além da intimidação, certo? De você intimidar, de você não conte para ninguém, não diga, faça isso, faça aquilo. Tem agressão física. Ocorreu nesses casos mentiras. Ocorreu em alguns desses casos, quais? Aí só ocorre nos exemplos que você leu, desses 5 casos que aconteceu isso, e vocês leram. Sexta questão. Em um dos exemplos é citado a intervenção da família. Então, em qual deles? Então, em um daqueles casos, a família entrou em ação, certo? Qual foi deles? Que a família veio intervir, certo? A favor daquele jovem que estava sofrendo o cyberbullying. Na sua opinião, esse apoio é importante? Qual apoio? O apoio da família. Quando o jovem ele é vítima do cyberbullying, é importante ele ter o apoio da família para ajudar? Por que é importante? E a sétima questão, tem alguns alunos que, como são muito preguiçosos, não gostam de pensar, não gostam de escrever e levar tudo na brincadeira, essa questão eu coloquei aí abaixo. Questão obrigatória. Então, diz assim, e você? Já foi vítima de bullying ou de cyberbullying? Por exemplo, eu já fui vítima de bullying na escola quando eu estudava, porque eu era bem fininha, bem magrinha, e as pessoas gostavam de me chamar de Olivia Palito. Eu não gostava. Principalmente não gostava de ficar muito em turmas assim, porque vem quando chegava Olivia Palito, aí eu já ficava triste, né? Então, quando você não é vítima, porque eu já vi falar muito de casos de bullying na escola e de cyberbullying também, né? Entre os jovens, entre adolescentes. Você conhece alguém que tenha sofrido algum desse tipo de agressão, de bullying ou de cyberbullying? Escreva um pequeno texto contando esse caso. Então, você vai contar um caso sobre você,
Se você já sofreu algum tipo de bullying na escola, e se não, você já sofreu algum tipo de cyberbullying, alguém já inventou alguma mentira para você, alguém entrou, fez um fake, se colocou no lugar de você lá nas redes sociais, que já aconteceu muito com pessoas aqui na Carnaúba, com jovens, com alunos nossos da Doralice, eu já vi falar. Então, você vai contar para a gente como foi esse caso. Por exemplo, tem 5 casos lá no início, no box lá que eu coloquei para vocês lerem. Então, agora vocês vão contar em um casozinho aqui nessa 7ª questão, tá bom? E, além de vocês copiarem, eu quero que vocês gravem um vídeo contando esse caso de bullying, de cyberbullying que vocês vivenciaram, que vocês conhecem. E mandem para mim, tá bom? Tchau, meus amores.